Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês como que a gente faz um fechamento invisível. Esse fechamento vocês podem usar para qualquer peça, qualquer carreira, para deixar o seu crochê mais bonito, mais bem acabado. Então, quando nós fazemos círculos assim, né, a gente quer que todas essas argolinhas aqui, elas fiquem iguais, né? Então, a gente costumava fazer assim, né, fechar com um ponto baixíssimo. Então, quando a gente estava fazendo um círculo, olha, aqui é a minha correntinha que eu fecharia, né? Simplesmente eu ia fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e ia puxar assim a linha, ó. Aí ele fica esse Vzinho aqui em cima. Por mais que vocês puxem aqui a linha, olha, para fazer o acabamento, a gente puxa esse Vzinho aqui para trás, olha aqui como é que fica aqui na frente, ó. Fica encavaladinho, né? Não fica perfeito. O crochê evoluiu para a gente não fazer mais esse tipo de acabamento. Então, principalmente se vocês estão fazendo círculos para fazer alguma aplicação, olhos assim de amigurumis, né? Então, a gente tem que ficar perfeitinho aqui em cima. Então, vocês podem usar o acabamento invisível. Vocês simplesmente, onde vocês pararam, né? Cortem a linha, aí a gente pega a laçadinha e tira fora. E agora a gente vai colocar na nossa agulha de tapeceiro. Toda vez que a gente for fazer o acabamento invisível, a gente sempre tem que começar no ponto após o ponto que a gente deveria fechar. Então, aqui no meu caso, olha, eu fiz um ponto baixo e uma corrente. E eu teria que fechar nessa corrente. Então, eu vou começar pelo ponto de trás. Olha, é um ponto alto, então a gente coloca aqui nas duas laçadinhas e puxamos a nossa linha aqui para frente. Da onde está saindo a linha, que é o nosso ponto alto, a gente vai pegar aqui a agulha, colocar bem em cima assim, ó, de cima para baixo aqui no ponto alto, só que a gente vai pegar duas laçadinhas aqui na nossa agulha. E vamos passar a agulha aqui para baixo, ó, bem aqui aqui dentro dessa laçadinha que se formou, olha, a gente põe aqui para baixo a nossa agulha. Puxamos aqui. Quando a gente puxa, olha, já fica a laçadinha, que é o que a gente precisa nessa peça. Então, essa linha aqui, ela tem que ir para trás agora para fazer o acabamento. Então, lá na correntinha que a gente ia fechar, ou o ponto que vocês têm na peça de vocês, no meu caso, eu fecharia na correntinha. Então, na correntinha, a gente põe a nossa agulha bem no meio da correntinha e passa a nossa agulha para trás. E agora, já está pronto o fechamento. Então, a gente puxa um pouquinho, arruma a peça assim, ó, puxa um pouquinho e vai arrumando a peça, até que a gente vê aqui que essa laçadinha que a gente fez fica igual a todas as laçadas. Olha aqui, gente, que perfeito que fica. Então, esta laçadinha aqui foi a que a gente criou agora na aula. Olha aqui o acabamento. E esse aqui é o acabamento mais antigo, né, que a gente costumava fazer. Então, olha, o ideal é a gente fazer o acabamento invisível em qualquer peça. Olha, essa peça aqui é um quadradinho de crochê, né, um granny. Vocês estão fazendo bastante no canal, então a gente também pode fazer um acabamento invisível. Então, aqui, olha, eu vou fazer aqui um ponto alto, porque a minha peça requer, é o meu último ponto, olha. Eu faço o ponto alto, aí eu puxo a laçada, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no círculo. Então, vocês podem praticar a fazer esse fechamento, que o crochê de vocês vai ficar bem bonito. Então, aqui o meu é a mesma coisa, olha, eu fiz um ponto baixo
e uma corrente. Eu teria que fechar aqui, ó, nesta corrente. Então, eu vou começar o meu fechamento invisível no ponto que vem logo depois, é o ponto alto. Olha, eu ponho de trás para frente. Aí, da onde está saindo a linha, eu enfio assim, ó, de cima para baixo. Como é um ponto alto, eu vou pegar a laçadinha de cima e mais uma laçadinha, olha, para ficar bem travado. A minha agulha passa aqui por baixo dessa linha, ó, e faz já a nossa correntinha. Aonde eu teria que fechar, que é aquela correntinha, simplesmente eu ponho a minha agulha e levo a minha linha lá para trás. Aí eu puxo um pouquinho, arrumo a peça, puxo um pouquinho e olha aqui, gente, como fica perfeito o nosso fechamento invisível. Aí depois aqui atrás, né, é só vocês esconderem a linha. Vocês põem aqui em alguma correntinha, puxam um pouquinho e depois vocês escondam aqui a linha por todas essas argolinhas, né? E cortem fora aqui e façam o acabamento. Então, esse é o jeito mais, assim, interessante para a gente fazer o crochê, para ele ficar mais perfeito. O acabamento invisível vocês podem fazer em qualquer ponto. Vocês só tem que lembrar o seguinte, olha, nesse quadradinho aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço, tá? Aí eu puxo, olha, porque a minha receita pedia a correntinha de espaço. Então, não importa pra gente que tenha uma corrente ou tenha um ponto ali, olha, vocês vão fazer do mesmo jeito. Eu teria que fechar aqui, ó, nesta correntinha, tá? Então, eu começo aqui por trás, ó, começo por trás. Aí, da onde está saindo a minha linha, dessa vez ela não sai do ponto baixo, ela sai da correntinha. Então, simplesmente vocês ponham a agulha na correntinha, ó, e passem a agulha aqui por baixo desse fio, ó. Simplesmente na correntinha. E aonde eu teria que fechar, que é na corrente aqui, eu ponho a minha linha lá para trás. E faço a mesma coisa, olha, eu vou puxando devagarzinho, aí eu arrumo um pouquinho a peça, até que eu ver que essa correntinha aqui que eu fiz, olha, essa aqui foi o que a gente fez aqui. Fica igualzinha. Então, olha, fica o ponto alto, a correntinha que a gente deu de espaço e essa correntinha falsa que a gente fez. Tá bom, gente? Então, só para vocês saberem que vocês podem fazer esse fechamento invisível em qualquer peça que vocês tenham na casa de vocês. Aqui são motivos de flores, que eu também deixei para fazer o acabamento. Esse centrinho de flores eu já tenho aí no canal, né? Eu vou deixar o link se vocês quiserem fazer. É muito gostoso de fazer esse centrinho, né? É só fazendo as flores e a gente vai unindo umas nas outras e vão fazendo desenhos diferentes. Mas aqui, olha, as pétalas são todas bonitas, então a gente tem que fazer um acabamento bonito. Então, a mesma coisa, olha, deixei aqui para fazer com vocês o acabamento invisível. Então, vocês vão colocar na agulha. Aqui é assim, olha, eu comecei a carreira com um ponto baixo, olha, esse Vzinho, olha, aqui é o ponto baixo. Aqui é que eu teria que fechar a minha carreira. Então, eu começo o meu fechamento invisível pelo ponto que vem depois. O ponto que vem depois é um ponto alto. Então, eu ponho de trás para frente pelas duas laçadinhas. Aqui, aonde está saindo a linha, é um ponto alto, então eu enfio a minha agulha assim, ó, de cima para baixo e pego as duas laçadinhas aqui do meu ponto alto e passo a minha agulha aqui por baixo do fio, olha, eu vou puxar ela lá para trás, lá para baixo, né? Ó, aí já deu aqui a laçadinha que a gente precisa. Só que agora não é correntinha que eu tenho que fechar, eu teria que fechar no ponto baixo. Então, a gente pega aqui, ó, as duas laçadinhas do ponto baixo, tá, gente? Aqui, ó, o Vzinho do ponto baixo, ó, que são as duas laçadinhas. A gente põe essa linha para trás aqui, ó, no ponto baixo, porque esse é o ponto que eu teria que fechar. Então, simplesmente eu vou puxar, ó, e vou fazendo, acertando, até essa argolinha aqui, olha, ficar igual a todas elas. Então, olha, esse é o fechamento invisível, porque a gente não percebe aonde foi fechada a carreira. Então, quando virar, vocês achem aqui uma alcinha qualquer, olha, qualquer lugar aqui, ó, só para passar o fio uma vez, aí a gente começa a esconder, tá? Então, vocês usem as laçadinhas aqui de trás, olha, passem para lá, puxa um pouquinho, aí eu pulo assim, ó, duas laçadinhas, uma laçadinha e volto, uma ou duas laçadinhas, não tem, ó, e volto. Quando eu volto, gente, olha, trava aqui a minha agulha, na última laçadinha que está saindo a linha, eu passo mais uma vez
e posso cortar a minha linha. Então essa aqui, a gente faz tudo isso só para essa linha aqui não aparecer aqui na frente, porque o nó a gente já fez. Olha aqui, gente, que perfeito que fica. Então, o que que adianta a gente fazer uma peça tão bonita dessa, né, que a gente tem trabalho para fazer e a gente não fazer um bom acabamento? Então, eu aconselho a vocês a aprenderem a fazer todos os fechamentos invisíveis e usarem nas peças de crochê de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e que vocês pratiquem o seu fechamento invisível. Tchau, gente, até o próximo vídeo.